Coisa boa podermos estar reunidos de novo no nosso Centro Espírita Meilei, na casa que trabalha em nome de Deus e de Jesus. Então vamos pedir a Jesus que esteja conosco, nos abençoe e tenhamos uma ótima tarde. O nosso estudo de hoje, na continuação do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, é do capítulo 25, intitulado Buscar e Achareis. Então, no início do capítulo, como em todo capítulo, tem sempre a citação do Evangelho, do Novo Testamento. No início deste capítulo, nós vamos encontrar do Evangelho de Mateus os seguintes dizeres: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bata a porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes peçam, aos que lhes pedirem? Então, nós vamos analisar essas palavras de Jesus. No começo, ele está falando que o nosso movimento terá resultado, que as nossas atitudes terão retorno. Então, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Significa o quê? Que o que nós quisermos realmente, o que nós buscarmos, nós conseguiremos, não é mesmo? Jesus ainda explica: qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ou seja, quando um filho nos pede boas coisas, a gente procura corresponder, dar boas coisas para ele também, não é? E ele ainda complementa: ora, se sendo maus como sois, quer dizer, fala bem diretamente, né, que nós somos muito imperfeitos ainda. Mesmo com essa imperfeição toda, a gente consegue ainda dar boas coisas aos nossos filhos, ter esse olhar, né, para ver a necessidade dele e atender ele naquilo que seja bom. Quanto mais Deus, que é todo poder, né, todo poder, que é o amor infinito, então a gente não deve duvidar, né, que se a gente está pedindo as coisas boas, nós iremos receber. Então são muito consoladoras essas palavras de Jesus, nos lembrando que a providência divina está agindo a nosso favor. Na nossa matéria grosseira, no qual estamos mergulhados aqui na encarnação, ela faz com que a gente se ocupe quase que o tempo todo aqui do plano carnal e se distancie um pouco da nossa realidade espiritual, se esqueça, vamos dizer, se distraia da nossa realidade espiritual, que é a de sermos filhos de Deus, né, mergulhados no contexto que Ele criou, regidos e cuidados por Ele. Então esse trecho vem nos lembrar disso. Mas essas palavras de Jesus não são só para nos consolar, nós temos também que lembrar que elas nos falam da nossa atitude, do ato de buscarmos aquilo que almejamos. Em seus comentários a respeito desse trecho do Evangelho, Allan Kardec fala que, do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Porque para recebermos é necessário antes que nós façamos, que tenhamos o nosso empenho. Kardec também diz que esse é o princípio da lei do trabalho, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Ou seja, o que Kardec está considerando, né? Que o fato de termos que atuar, nos mexer, buscar, isso proporciona o progresso. O homem desejando algo, ele põe em ação as suas forças, a força da sua inteligência, das suas capacidades. E o progresso é filho deste trabalho que o homem realiza buscando as coisas boas. Aí está, pessoal, o motivo porque Deus não faz tudo pra gente, né? Então nós não somos uma criança mimada que a gente esperneia um pouco, Deus vai lá e dá, né? Então a gente tem que ter essa compreensão. Nós temos um papel a cumprir, temos uma evolução a conquistar, e é por isso que nós não recebemos tudo na hora que a gente imagina, que a gente quer.
porque é necessário que tenha um progresso. Então Deus confia em nós, Ele nos criou, sabe da nossa capacidade, conta conosco para agirmos no mundo como instrumentos dele. Para não impedir o nosso progresso e o progresso do mundo, é que nós temos que trabalhar, temos que evoluir. Quanto mais exercitamos e aperfeiçoamos nossas capacidades, mais evolução nós conquistamos, tanto intelectual quanto moralmente. E com a evolução vem também a felicidade. Deus não nos tira a oportunidade de crescermos e sermos felizes, pelo contrário, Ele até nos ajuda, mas de forma a não tirar o nosso mérito. Deus pode atuar em nossas vidas, por exemplo, em situações ou oportunidades que nos surjam, ou através de pessoas que se façam instrumentos de Deus, mas sempre respeitando o nosso livre-arbítrio, a nossa individualidade, a capacidade de traçarmos o nosso próprio caminho. Então as forças do bem, ou Deus, nunca se impõem sobre nós, respeitam o nosso progresso, a nossa caminhada. Deus não age de maneira impositiva, porque Ele não quer somente acomodar os acontecimentos do presente, Ele quer o nosso progresso real, mesmo que demore um pouco mais. O aprendizado que nós conquistarmos agora, com essa experiência que estamos tendo, levaremos conosco para a nossa vida imortal. Então é importante passarmos por ela. No final do item 4 deste capítulo 25, Kardec demonstra bem o entendimento da doutrina espírita sobre essa questão, dizendo assim: não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. E ele continua no capítulo 5. No item 5. No ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos e como anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e quedas, que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então aqui Kardec resume bem esse conceito, o que quer dizer isso. Então a gente recebe todo o incentivo, todo o apoio, toda a intuição positiva, mas não vamos esperar que venha os bons espíritos, ou os mentores, ou Jesus, ou quem quer que seja, para tirar do caminho aquilo que seria justamente um degrau para a gente subir, Muitas vezes, quando as coisas estão difíceis, a gente se queixa, reclama da vida, reclama das pessoas, reclama até de Deus. Mas isso, além de não resolver nossos problemas, algumas vezes até agrava, ou até adia a solução. A gente espera que alguém resolva ou que apareça alguma solução mágica de repente. É compreensível, pois a gente sempre prefere, claro, o caminho mais fácil, mais rápido, mas muitas vezes esse não é o caminho definitivo, o que vai ser melhor para nós. Haroldo Dutra, numa palestra, contou uma história que eu achei bastante interessante, me marcou, e eu vou compartilhar com vocês, porque faz a gente refletir. Então, ele contou assim, que certa vez um moço passou no local e viu um cachorro deitado no chão gemendo. E ele ficou com dó do cachorro, esse moço, e perguntou para outro homem que estava ali por perto: você conhece esse cachorro? Sabe por que ele está gemendo assim? E o homem respondeu: sei sim, ele está com dor, porque está deitado em cima de um prego, que deve estar machucando ele. Então o moço perguntou: mas se é isso, por que ele não se levanta dali e vai deitar-se em outro lugar? Sai do prego, que está machucando ele. Por que? Respondeu o homem: está doendo bastante para ele reclamar, mas não o suficiente para ele resolver o problema. Então
essa história faz a gente refletir um pouquinho. Não adianta só a gente reclamar ou querer que os outros vejam o que nós estamos passando. O que adianta é buscarmos a solução, é fazermos o que precisa ser feito. E Deus, como Pai amoroso e bom, vai nos dar em abundância tudo o que a gente precisa, né? Os recursos para a gente conseguir passar por aqui. No item 6 desse nosso capítulo, nós temos aquela citação bonita do Evangelho de Mateus, que a gente conhece, que é dos pássaros do céu. Eu vou ler aqui para nós. Não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, não fiam, entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Então é muito bonita essa passagem, porque fala de novo da providência divina junto de nós. É claro que a gente não deve levar ao pé da letra. Allan Kardec faz esse comentário, né, sobre esse trecho. Porque se a gente levasse ao pé da letra, ela estaria contradizendo tudo que a gente falou até agora, que a gente tem que se mover, que a gente tem que fazer, né? Então, o alimento dos pássaros está ali, mas os pássaros têm que buscar, né? E assim com a gente também. Então, essa passagem de Mateus aqui não está contradizendo o que a gente falou. Está colocado aqui no mesmo capítulo, porque o fundo da mensagem de hoje é a providência divina agindo sobre nós. Então ele nos recomenda aqui no final que a gente busque primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e que tudo mais nos será acrescentado. Ou seja, a gente tem que fazer aquilo que Deus está pedindo para nós, cada um no nosso contexto, cada um com as nossas potencialidades, cada um servir aonde a gente foi, onde a gente vive, e depois todas as outras coisas Deus vai nos providenciando. Então, vamos nos encorajar, fazer o que é necessário para a nossa melhoria, vamos elevar a nossa esperança de que tudo é passageiro, que a providência divina está agindo por nós, e só o que vem de Deus permanecerá, é definitivo. As outras coisas todas vão passar. Com certeza estamos indo para tempos cada vez mais felizes. Muita paz a todos.